amigos do projeto, olha eu aqui de novo. Agora estou cheio de energia, estou pronto para explodir, porque vi algo no Facebook que me deixou indignado. Eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu não sei se é porque leem ou porque querem ser inimigos realmente de Deus. Nós observamos, meus queridos, que tem pessoas ensinando doutrinas de demônios. Aquilo que está no coração vaidoso do homem, aquilo que ele quer ouvir, é que os líderes atualmente querem ensinar. Eu fiquei indignado quando eu vi algo hoje. Primeiro, um pastor que lançou o perfume dele e da mulher dele para os irmãos comprarem. Depois ele fez uma maquininha e mandou passar no meio da igreja para quem quisesse dar uma oferta. E por último, eu estava mexendo e encontrei mais um vídeo. Esse me deixou mais indignado ainda. Um pastor que um irmão chegou até ele e disse: pastor, me ajude por favor, eu estou passando um problema. Tenho que fazer um pagamento amanhã e eu estou precisando do dinheiro hoje. Eu estou precisando desse dinheiro, R$3.000. E o pastor, com a maior naturalidade, disse: eu tenho os R$3.000, mas eu tenho que guardá-lo para pagar uma conta segunda-feira. Pastor, eu lhe peço, eu estou precisando do dinheiro para pagar essa conta amanhã. E o pastor, cheio de convicção, cheio de si mesmo, cheio da vaidade, do egoísmo e da mão de vaca, disse para o irmão que não iria emprestar o dinheiro para ele. E depois foi pregar que cada um deve carregar a sua cruz. Meus amados, é muito fácil falar isso. A maioria desses pastores, a maioria, não estou falando todos, eles são ricos à custa da palavra de Deus. A palavra de Deus enriquece esses homens. Como? Eles fazem livros, eles fazem DVDs de pregação, fazem congresso em nome do Senhor e ganham em nome do Senhor. Ou seja, eles estão aí impactando esse mundo com a palavra de Deus e ficando com recurso para uso próprio. Eu estou indignado por causa disso. A palavra de Deus não nos ensina desta forma. Você que está me ouvindo, que é pastor, ou que é apóstolo, ou que é bispo, ou que seja evangelista ou missionário, ou diácono, ou até mesmo um irmão, eu quero lhe ensinar hoje o que está escrito na Bíblia em relação a isso. Será se você não lê a Bíblia? Eu quero deixar esse texto aqui para você e depois logo mais vamos estar entrando no assunto. Em João capítulo 5, versículo 39 nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu fico espantado com o tanto de heresias que a gente vê atualmente no meio do povo de Deus. Mas estas heresias, elas não são ensinadas por irmãos. A maioria são ensinadas por líderes que têm um público imenso lhe seguindo nas redes sociais, um público imenso nas suas igrejas, nos seus eventos. O que está acontecendo é que o povo está procurando ouvir aquilo que deseja e não está procurando ouvir aquilo que o Senhor quer do povo. E eu estou indignado. Indignado não com a ira humana, mas com a ira de Deus. Porque as pessoas estão tirando proveito daquilo que está sendo pregado e está usando o que está sendo pregado em benefício próprio.
erros, para justificar a sua maneira vã de viver, para justificar o seu egoísmo, para justificar a sua vaidade, para justificar a sua avareza. A palavra de Deus não é para esse tipo de uso. A palavra de Deus é para nos corrigir. A palavra de Deus é para nos colocar dentro do verdadeiro padrão de Deus para a vida humana. E líderes estão influenciando as suas igrejas a pecarem contra o Senhor, a se desviarem da presença de Deus, mas achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você está indo para o inferno, acreditando que está indo para o céu. A mesma coisa, estão te vendendo um terreno em uma Alphaville da vida e você está indo para o deserto do Saara. Você está achando que está cheio de Deus, mas você está vazio no seu íntimo. E nas práticas da palavra de Deus, você não está crescendo. Um irmão foi pedir ajuda para o seu pastor, porque estava com uma conta para ser paga. E o pastor falou isso tão cheio que eu fiquei assustado da forma que ele falou. O irmão estava endividado e foi pedir socorro para o pastor. E o pastor tinha o dinheiro, sabe o que o pastor disse? Não, irmão, na segunda-feira eu vou usar esse dinheiro para pagar uma conta. E quanto o irmão tinha o dinheiro, estava precisando do dinheiro para pagar na quarta-feira, ainda tinha vários dias antes do pastor precisar. E eu acho que esse pastor não estava falando a verdade, sabe por quê? Eu não acredito que um pastor renomado, que prega no país inteiro, até fora do país, tenha apenas 3 mil reais na sua mão. Talvez seja 3 mil reais só para botar a gasolina, porque tem pastores desses daí que tem carro até de 500 mil, jato de 50 milhões. Hipocrisia! Isso é hipocrisia! Isso é falta de vergonha e de compromisso com Deus. E eu quero mostrar aqui para você que está aí do outro lado, tá bem aqui os versículos, ó. Eu vou dizer para você que eu não vou citar tudo, porque hoje eu estou tão cheio de ira em sentido desta situação que eu vi, que eu não tenho palavras para falar a respeito de tanto erro vindo de um pastor. Como é que eles dizem que são pastores e não conseguem fazer o povo caminhar em coisas básicas, em fundamentos básicos da vida cristã? Só existe 2 mandamentos importantes entre todos. Sabe qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nem o primeiro e nem o segundo não conseguem cumprir, porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas está à busca das riquezas, ele se torna escravo da riqueza. E não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Eu fiquei indignado, meus queridos. Eu fiquei indignado com o que eu vi. Eu ouvi e vi. O pastor falou que ele não iria ajudar o irmão porque ele não tem compromisso com a cruz do irmão. Meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia lá no livro de Atos, eu já até falei isso nos outros vídeos que você pode assistir depois, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E entre eles não havia necessitado algum, ou necessidade alguma. Quer dizer, que os ricos que se convertiam, pessoas de grandes posses ou de pequenas posses, quando eles recebiam o Evangelho, eles compreendiam que o Senhor chamou eles para dividir aquilo que eles tinham. E ele disse, aquele que tinha 2 casas, vendia uma casa e pegava o dinheiro que foi vendido a casa e trazia aos apóstolos.
E os apóstolos ali observavam os irmãos que tinham algum tipo de necessidade, chegava lá e com esses recursos supria a necessidade daquela pessoa. Eu quero dizer, você que está assistindo esse vídeo, procure ler a Bíblia para você não ser enganado por esses falsos líderes, mentirosos, que estão ensinando heresias. Eu quero ler com você, hoje eu não vou me alongar não, eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 42, eu vou lá, depois você lê o capítulo todinho, que você não é preguiçoso. Você tem que saber que você tem compromisso com a sua salvação. Leia pelo menos a Bíblia. Você tem tempo para outras coisas, como é que você não tem tempo de ler a Bíblia? Por isso que você vai para o inferno. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. Você não entende isso? É a sua vida que está em perigo, é a sua vida que está correndo risco de descer ao inferno. Tenha pelo menos cuidado da sua vida, já que você não quer cuidar da vida dos outros, mas é impossível, porque Jesus entrelaçou a salvação com o amor ao próximo. Duvido se você vai para o céu se você não amar o seu próximo. Olha o que diz aqui em relação ao que eu ouvi do pastor e não querer ajudar o irmão. Mateus capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pede e não te desvie de quem deseja lhes pedir algo emprestado. Ei, calma aí. Pedir emprestado? Não pode estar na Bíblia um negócio desse. Como é que Deus quer que eu ajude esse indivíduo que se endivida? Como é que Deus quer que eu ajude se esse que não tem condição de se manter, que está com aluguel atrasado, com a conta de luz atrasada, que ele se vire? Será que Deus ensinaria isso? Não, claro que não. Claro que Deus não vai ensinar um negócio desse. Mas por que as igrejas ensinam a individualidade? Por que as igrejas ensinam que você deve ser egoísta? Não deve dividir aquilo que você tem? Porque eu conheço gente que tem 4 carros, 5 carros dentro de casa e não tem coragem de dar uma carona para o irmão da igreja. Ei, isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é avareza. A Bíblia diz que nem um vaidoso, nem um avarento vai ter parte no reino dos céus. Aí o pastor disse que não podia emprestar os 3.000 reais para o irmão, mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, não fuja ou não se desvie daquele que está lhe pedindo emprestado. Você quer que eu diga o versículo de novo? Quer que eu lhe diga? Vou lhe dizer. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pede e não te desvie de quem deseja lhes pegar algo emprestado. Abra sua Bíblia, vê se eu estou mentindo aí. Veja se eu estou mentindo. Deus não tem compromisso com esse evangelho fingido. Diz uma verdade e 10 mentiras. Foi isso que o diabo usou para fazer a Eva cair. Ora, e a Eva não tinha um discipulador qualquer. Sabe quem discipulava Adão e Eva todo o final do dia? O próprio Deus. O próprio Deus. E Eva ainda teve dúvida. Gente, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Deus vinha fazer o culto ao virar do dia para Adão e para Eva. E eles fizeram o quê? Caíram. Caíram em tentação. Né? Eu nem quero falar mais, porque eu já estou tão indignado.
Mas eu vou deixar aqui uns versículos para você que está aí nos assistindo. Eu vou deixar esse comentário para o próximo vídeo, porque eu não estou me aguentando aqui agora. Eu quero que você que vai estar aí, está nos ouvindo, leia também Deuteronômio capítulo 15, do versículo 7 a 14. Quando ele nos fala: quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endureça o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. O que é que Deus está dizendo? Tu não vai fechar a mão, seu covarde. Tu não vai fechar a mão, seu incrédulo. Porque quem está te dando sou eu, o Senhor. Porque se eu não te der, tu não tem. Amados irmãos, uma vez eu já passei por várias fases na minha vida, de não ter nada, de ter alguma coisa, mas eu sempre gostei de dividir. E dividir mesmo. Não é dividir porque eu tinha de sobra, não. Às vezes eu dividia o que estava em último e esperava que Deus cumprisse a sua palavra, que diz que a gente não pode ficar ansioso pelo dia do amanhã. Isso mesmo. O que acontece? Não feche a tua mão, deixa de ser hipócrita, deixa de ser avarento e prega a verdade, ensina a verdade, vive a verdade. O Evangelho, que é poder de Deus, ele não está baseado em achismo ou baseado em pensamentos e vontades próprias. É a vontade de Deus estabelecida por Deus e que nós devemos ter o compromisso de praticá-la para que possamos ser salvos. É esse o compromisso. Eu também quero fazer aqui, Salmo de número 37, diz assim: o ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. O justo não tem medida, porque se ele depende de Deus, ele só vai ser pobre se Deus permitir. Ele só vai ser rico se Deus permitir. Porque a porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Mas a porta que Deus fecha, nenhum homem tem o poder de abrir. Você está entendendo? O porquê que eu estou aborrecido nesse vídeo? Porque existem pessoas que estão tirando tudo dos membros da igreja e não estão fazendo conforme a palavra de Deus diz. Para que serve o uso desse dinheiro? Eu estou indignado. Até mais, eu agradeço vocês. E se inscrevam no nosso vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, assista os outros vídeos e em breve nós estaremos lançando o próximo vídeo. Eu vou estar um pouco mais calmo porque eu estou tenso e peço que você que está aí do outro lado possa entender essa mensagem. Se não entendeu, entre em contato comigo que eu te mando todos os versículos falando sobre o assunto, tá bom? Boa noite, que Deus te abençoe. Deixe o seu like, se inscreva, participe conosco e assista nossos próprios vídeos. Muito obrigado e até mais.